seja bem-vindo ao Dentista Rico, podcast que nasceu para ajudar você, dentista, empresário, a melhorar o seu negócio com estratégias, com mecanismo para fazer você evoluir. Eu sou Laércio Lima. Eu sou Orestes. Nosso convidado de hoje, Sampaio. Nosso convidado de hoje, Matheus Sampaio, do escritório Sampaio Contabilidade. Nós queremos conversar hoje com você, Matheus, uma dúvida que não quer calar. É possível o dentista ser rico? Com certeza absoluta. E ainda pagar menos imposto do que a maioria? Com certeza. Esse é um dos critérios, inclusive, que vai fazer você ficar mais rico, né? Se você deixar o seu dinheiro na mão da Receita Federal desnecessariamente, você vai estar se afastando do objetivo principal, que é ficar rico, que é ter a sua liberdade financeira, que é conquistar os seus objetivos. Então, vamos trocar uma ideia a esse respeito aí. E é algo que a gente não aprende na faculdade. A gente bateu um papo com o dentista na gringa, Matheus, essa semana, e foi muito legal, porque lá nos Estados Unidos eles aprendem isso na faculdade, né? Eles têm aula de business, têm aula de marketing, têm aula... Eles já sabem como, mais ou menos, gerir um consultório ali. E é diferente daqui do Brasil, né? Que forma um monte de técnico e os caras não sabem de nada, né? Quando cai na odontologia, fica naquela. Teve ontem. Ah, não, eu estou fazendo a transição da pessoa física à pessoa jurídica, que vai levar 2 meses. Aí eu já fiquei pensando, 2 meses a transição, imagina como deve estar sendo feito. Exatamente. Então, assim, isso é uma situação que até é generalizada com todas as atividades. Então, o cirurgião dentista ele tem que, de fato, procurar no mercado meios para entender um pouquinho mais de como fazer essa redução. Às vezes pode parecer que você está num quarto escuro, que você não está vendo nada e que a sua situação está completamente perdida, mas a gente vai ajudar um pouquinho a clarear. Então a ideia é essa, e que essa live ela seja bastante, esse podcast ele seja bastante enriquecedor aí nessa evolução. Legal. Matheus, primeira coisa, qual o momento certo de ir do Simples para o PJ? O Simples Nacional, ele já é um regime tributário da pessoa jurídica, tá? Normalmente nós começamos, quando você vai começar ali a trabalhar com o PJ, você começa no Simples Nacional. A Receita Federal ela te dá a opção de escolha. Ela chega para você, cirurgião dentista, e faz a seguinte pergunta. Olha só, agora você abriu uma PJ, como que você quer pagar seu imposto? É essa pergunta que é feita. E o cirurgião dentista, com auxílio, claro, de um profissional da contabilidade, ele tem que escolher aquela opção que melhor vai se encaixar na realidade dele. Então, assim, por mais que a Receita Federal ela te dê essa opção de escolha, a gente tem, claro, que raciocinar dentre os modelos disponíveis qual que vai ser melhor para a situação desse cirurgião dentista. O Simples normalmente é a primeira opção ali, que vai ser iniciada quando o profissional ele sai da pessoa física e vai para a pessoa jurídica. Mas nem sempre ele é a melhor opção. Tá? A gente vai falar aqui um pouquinho das características para que você comece no Simples se dando super bem. Eu acho que é a opção mais simples, né, Matheus? Quando você fala do Exatamente. É a opção mais simples. Por isso que é bom começar por ela. Mas à medida que você vai evoluindo, o Simples ele deixa de ser interessante. Só para te entender, Sim. Quer dizer, na verdade tu já sabe, mas o nosso mercado ele é totalmente leigo à contabilidade, como o Orestes falou, a gente não aprende na faculdade. Eu consegui errar a primeira pergunta. Eu queria te perguntar se era melhor ser físico ou jurídico. ser pessoa jurídica, seria o Simples Nacional. Mas, exatamente. Assim, uma das coisas que é interessante, quando eu comecei a evoluir na odontologia, foi quando eu conheci o mito do empreendedor. Sim. Então, nós, como dentistas, nós somos técnicos, nós olhamos para a cadeira, para o paciente. E aí, o mito do empreendedor fala que o administrador é o que olha para trás, né? Analisa os números. E eu ficava, toda vez que eu lia essa parte, eu pensava no contador. Falar, caramba, quem faz isso, quem analisa isso é o contador, quem analisa o que a gente... o imposto de renda do ano passado, declarar o que aconteceu. Então, e essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Geralmente, eu contrato o escritório e largo, né? Eu largo na mão deles porque eu não faço a menor ideia para onde vai. Não gosto, mas é o assunto que mais eu tenho que estudar, por mais eu desconhecer. Sim. Entendeu? Sim. Vou repetir a pergunta.
que momento eu escolho? Fico no pessoa física? Na pessoa física ou migra para a jurídica? pessoa jurídica? Então, essa pergunta ela é muito simples de ser respondida, tá? Você vai migrar para a pessoa jurídica a partir do momento que na sua pessoa física você estiver pagando mais imposto do que você pagaria na pessoa jurídica. E como que você vai identificar que você está pagando mais imposto na pessoa física do que na pessoa jurídica? Quando você vai entregar a declaração de imposto de renda, essa que começa lá em março e vai até abril, normalmente, em condições normais, né, sem pandemia. Você tem, na própria declaração de imposto de renda, um campo onde a Receita Federal mostra qual está sendo a sua alíquota efetiva. O que é a alíquota? A alíquota é o percentual de imposto que você está pagando sobre o seu faturamento. Então tem lá, você declarou que você ganhou R$1.000. A Receita Federal, na declaração de imposto de renda, ela já te mostra quantos % desses R$1.000 você está pagando de imposto. Então, assim, quando esse percentual que está lá na declaração de imposto de renda for maior do que o que você pagaria sendo uma pessoa jurídica, na pessoa jurídica você começa pagando ali por volta de 6% de imposto. Você pode já começar a acender um alerta para iniciar esse trabalho de constituição de uma pessoa jurídica. Existem outros fatores que a pessoa jurídica ela acaba trazendo benefícios, como, por exemplo, na parte de empregados. Se você tem empregados, também já acende um alerta, porque pode ser que a pessoa jurídica ela vai te trazer economia. A gente vai mencionar alguns outros pontos logo em seguida, mas para responder a sua pergunta de imediato, como que eu sei que eu poderia estar pagando menos na PJ? Se você lá na sua declaração de imposto de renda pessoa física identificar que a sua alíquota efetiva, que é o percentual de imposto que você está pagando, está maior do que 6%, faça um estudo tributário para já identificar se de fato a pessoa jurídica seria o melhor caminho para você. Show. Show de bola. Então, assim, aí quando você identificou, pô, estou pagando 8% de imposto na minha pessoa física, estou pagando 10% de imposto na minha pessoa física, o que você vai fazer? Eu aconselharia sempre que você procurasse, claro, um profissional contábil, porque de acordo com a sua região, pode ser que você tenha alguns benefícios, tá? Mas, se você quiser fazer por você mesmo essa análise, e aí é muito importante, eu acho que esse jogo entre contador e profissional da saúde, cirurgião dentista, é sempre muito importante que vocês tenham essa relação muito próxima com o seu escritório de contabilidade, ainda que, como você disse, doutor Lécio, você delargue um pouco ali a informação para eles, porque os profissionais, eles têm, claro, já a prática nessa análise, tem sistemas que facilitam para caramba você verificar as condições financeiras da empresa, mas se você estiver próximo, perguntando, tirando dúvida, pô, como é que tá? Pô, você tem o meu DRE? Isso foi um tema que a gente até abordou muito, eu e o Dr. Orestes, nas lives semanais que a gente fazia. Você tem o meu DRE? Poxa, deixa eu dar uma olhada. Quantos % do meu faturamento tem saído para imposto? Como é que eu posso fazer para reduzir isso? Vamos dar uma estudada aqui junto? Isso é muito positivo para o seu crescimento no médio e longo prazo. E ter essa informação enviada do dentista para a contabilidade, que o contador reclama muito. Exatamente. Vejo que o dentista não manda informação, aí o contador fica ali delargado, né? Exatamente. Fica até com dificuldade de ajudar, né? Exatamente. Assim, aí depois que você verifica, poxa, eu tenho empregado, validei com o meu contador que é o melhor momento de abrir a pessoa jurídica, porque eu estou pagando mais imposto do que eu poderia na pessoa física. Qual regime tributário que eu vou escolher agora na pessoa jurídica? A Receita Federal me fez a pergunta que ela sempre faz quando você abre a empresa. Você quer ser tributado no simples, no lucro presumido ou no lucro real? Que são os 3 regimes tributários que são mais utilizados. Existem outros regimes também, mas esses 3 são os mais famosos, vamos dizer assim. De início, o cirurgião dentista pode começar na pessoa jurídica. Se ele não tiver empregados, ele pode entender que até R$15 mil de faturamento, o simples vai ser adequado para ele. Matheus, fiquei confuso. Por quê? Porque o Simples Nacional, para dentista, ele envolve uma questão de despesa. Você tem que ter despesa de folha de pagamento. Se você não tiver empregados, se você não tiver autônomos prestando serviço para você, se você não tiver despesa de folha, você vai pagar muito imposto no Simples Nacional. Então, só para resumir, o Simples Nacional é o melhor caminho? De início, normalmente é. Mas, se você é sozinho, o Simples é interessante para você até um faturamento de 15 mil mês. Depois disso,
pode ser que não seja mais, entendeu? Então, em resumo, vai ser basicamente isso. Se você fatura sozinho até 15 mil mês, beleza. Se você já tem uma estrutura de clínica, que você tem empregados, que você tem dentistas prestando serviços para você, que você tem despesa com folha de pagamento, o governo ele te beneficia, porque você está ajudando o país a reduzir o desemprego. Então, ele te dá um benefício para você pagar menos imposto e o Simples ele passa a ser maravilhoso. Se isso não está acontecendo, Matheus, eu faturo 200 mil, eu não tenho empregado, assim, eu estou bombando, vou ficar rico, mas essa é a minha situação. O Simples talvez não seja o melhor caminho. E isso não está errado, tá? Às vezes a gente tem muita preocupação aqui, o cirurgião dentista chega aqui e fala assim, Matheus, eu estou pagando muito imposto no Simples, eu não sei, eu volto a ser pessoa física, eu vou parar de emitir nota fiscal, porque, meu Deus do céu, estou pagando muito imposto. Mas essa é uma situação comum. Pode ser que você esteja no momento de sair do Simples Nacional. E aí é uma outra história que a gente vai ter que conversar. E o dentista se forma, abre o consultório. Qual é o momento dele de contratar um contador para ter? Um exemplo. Então, quando ele é pessoa física, e quando você se forma, o ideal é sim que você comece como pessoa física. Por quê? Para você entender como é que o jogo é jogado, entendeu? Então, você não tem pacientes, você não tem, às vezes, ali o conhecimento dos melhores fornecedores, para você pagar o melhor preço em material e tudo mais, você está investindo na sua estrutura, às vezes até o profissional ele vai sublocar horários, porque ele não tem ainda agenda, e essa é uma ideia até interessante. Você ir preenchendo a sua agenda, sublocando horários, vai aumentando ali os horários que você vai sublocando, até o momento que você vai ter uma agenda capaz de alugar um espaço sem ter prejuízo. Então, começa como pessoa física, tá? Quando você começa como pessoa física, você não precisa de contador. Você só tem algumas obrigações a cumprir. Você tem que informar a Receita Federal os pacientes que você atendeu, o CPF deles, o valor que eles te pagaram, quais foram as despesas que você teve com o seu consultório. Então, como pessoa física de início, é isso que você vai ter que informar para a Receita Federal. Um profissional da contabilidade, ele te ajuda com esse processo. Mas como você está ali iniciando, você pode aprender a fazer esses lançamentos para economizar no início com essa parte dos serviços contábeis. Como ele pode aprender isso, Matheus? Como é que ele pode aprender isso, dentista? Então, só para que a gente entenda qual é a obrigação dele. A obrigação dele é ele preenche uma declaração chamada Carnê-Leão. Quando ele vai fazer o Carnê-Leão, ele tem que ler o manual. Lá no manual da Receita Federal existem explicações de como que ele vai fazer os lançamentos. É muito importante que ele busque, de repente, cursos voltados para cirurgiões dentistas que ensinem esse tipo de situação, porque ele vai poder fazer os lançamentos da forma correta. Às vezes a gente pega aqui muitos clientes que começaram sem contabilidade e o problema é que eles lançam errado algumas despesas. E aí, com isso, acaba acontecendo de depois ter problema com a Receita Federal. Mas ele pode iniciar sem contabilidade, entendeu? Não teria nenhum problema. Assim, vou relatar a minha experiência, né? O primeiro consultório que eu montei foi como se fosse um coworking, né? Sim. Então a gente juntou 3, 4 dentistas e começamos. Cara, é muito difícil. Eu acho que ser pequeno, né? Ser muito pequeno é mais difícil do que tu mergulhar para ser grande, entendeu? Meus 2 primeiros consultórios eu fali. Minhas 2 primeiras experiências com odontologia eu fali porque eu não conseguia fazer a gestão. Eu queria sentar e trabalhar, eu queria ser o técnico. Então, depois abri mais um, que foi esse que deu certo. Mas eu já abri, como foi uma empresa que eu arrendei, ela já tinha contador, ela já tinha uma estrutura organizacional. Pronto. Eu demorei quase 1 ano para entender por que com ela deu tão mais certo do que com as outras que eu abri sozinho antes. E hoje eu acredito isso à organização, que eu não tinha, e aí eu fui obrigado a ter, porque como eu arrendei a clínica já era organizada nesse ponto, entendeu? Então, é muito importante a figura do contador e o contador que sabe o que está fazendo, né? Que consegue te direcionar para o que tu está precisando, para o melhor para a tua empresa,
aumentar o número de funcionários para baixar a alíquota de imposto. Então, essa gestão é o que faz a diferença para te garantir um aumento de lucratividade ou para te falir, para te quebrar, entendeu? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque a gente é apaixonado por venda, né? O Orestes, a gente ama a parte da venda, a gente quer vender R$1 a mais, R$2 a mais, R$3, aí a gente vai querendo aumentar ticket médio, gerar upsell. Então, a gente sempre pensa em aumentar o faturamento. Só que quando a gente aumenta o faturamento em R$10, por exemplo, a gente não recebe R$10. A gente não ganha R$10. A gente vai ter a entrega, a gente vai ter os impostos, a gente vai ter várias despesas. Só que quando a gente economiza R$10, a gente recebe R$10. Então, a gente precisa de uma equipe boa e de muita atenção para economizar também. E essas questões de contabilidade ajudam muito a gente economizar em alíquota, economizar nas escolhas. Isso é muito importante ter um contador bom para ajudar a gente, não é isso, Matheus? Exatamente, exatamente. Assim, quando eu disse que quando você está iniciando, você não precisa de um contador, é porque, de fato, a lei ela não te obriga a ter, tá? Mas, assim, a gente tem muitos casos aqui, inclusive são os casos que foi mais rápido essa conversão da pessoa física para a pessoa jurídica, porque a pessoa, às vezes, já atingiu o faturamento. Que ela contratou a gente desde o início, e aí a gente conseguiu entregar para ela o momento exato onde ela deixou de ser pessoa física para pessoa jurídica, economizando o maior imposto possível. Porque a gente faz esse acompanhamento mensal. Então, às vezes, quando você vai fazer essa análise de alíquota, né, como eu falei, lá na declaração de imposto de renda, você vai demorar, às vezes, 1 ano para identificar que a pessoa física ela já não é o melhor caminho para você. E aí, com isso, você já perdeu ali, às vezes, dezenas de milhares de reais, simplesmente por não ter feito esse acompanhamento mensal, entendeu? Então, assim, para os nossos clientes, a gente toma um maior cuidado, a gente investe pra caramba em especialização para os nossos colaboradores, para que os lançamentos eles sejam feitos de forma que a Receita Federal aceite tudo certinho, para que não haja nenhum tipo de multa, né, por parte da Receita. Enfim, então é muito importante esse cuidado nessas declarações que têm que ser entregues pelo cirurgião dentista. E assim, é muito mais viável e muito mais interessante a longo prazo para a sua situação você fazer tudo certinho, pagar os impostos da forma correta, claro, sempre buscando a maior economia possível, não pagar 1 centavo a mais, mas do que você não dar recibo, do que você omitir receita, porque isso lá na frente vai te trazer problemas com certeza. A Receita Federal tem sistemas cada vez mais tecnológicos que integralizam com plataformas que você utiliza no seu dia a dia e nem sabe que essa plataforma está informando a Receita Federal, nem sabe que a informação está partindo para a base de dados da Receita. E aí, quando ela notificar, você apresentar as justificativas pelas quais você não recolheu determinado tributo ou não fez o recolhimento de um determinado encargo, como o INSS, por exemplo, que a gente vai conversar um pouquinho também, acaba sendo desastroso no longo prazo você ser multado pela Receita Federal, você ter que responder por uma malha fina ou algo nesse sentido. Eu vejo que muita gente se tocou no ponto bom agora, Matheus, do INSS. Eu conheci teve uma certa época que teve uma ação muito grande sobre os dentistas com relação ao INSS. Que o dentista tem mania o quê? De pagar o INSS sempre pelo valor do salário mínimo, né? Para pagar uma alíquota menor no INSS. E a gente sabe que a gente aprende que não é. Pelo que você realmente recebeu, respeitando o teto lá, você tem que pagar o INSS, né? E o Matheus passou uma novidade muito boa essa semana, como a gente conseguir reduzir esse INSS que pode ser pago. Não foi, Matheus? Todo falou isso para mim. Exatamente, esse custo de INSS. Esse é um assunto que causa muita polêmica, mas a Receita Federal, inclusive, ela já se pronunciou a respeito. Isso acaba sendo uma vantagem muito interessante para o cirurgião dentista. Quando você atua como pessoa física, você tem que recolher INSS de 20% sobre o valor do seu faturamento bruto. Isso. Então, imagina que você fatura lá R$5.000. Você deu R$5.000 de recibo. Você teria que recolher ao INSS, que é um seguro, 20% sobre esse valor que você arrecadou. No caso, 20% de 5.000, que daria R$1.000. Então, você teria que pegar desses 5.000 que você recebeu, R$1.000 e paga na guia do INSS. É um valor muito expressivo, porque você, além de ter que pagar o INSS,
você na pessoa física tem que pagar o imposto de renda também. Isso, que então, se você faturou 5 mil... Renda, né? Exatamente. Então, ainda tem o imposto de renda lá, o leão querendo a parte dele. E, às vezes, isso praticamente abocanha ali a sua lucratividade, a sua margem de lucro. Então, qual é o grande X da questão? Você, cirurgião dentista, tem a opção de recolher pelo plano simplificado do INSS. Esse plano simplificado, ele tira alguns direitos de aposentadoria que você vier a ter e tudo mais. Você deixa de se aposentar, por exemplo, pelo tempo de contribuição, né? Você perde esse direito, mas em compensação, você pode recolher 11% sobre um salário mínimo federal. Hoje o salário mínimo federal está em R$ 1.100. Então, 11% de R$ 1.100, você vai pagar ali R$ 121 e vai ficar quite com a Receita Federal. Você não vai ter que pagar, por exemplo, os 20% de 5 mil. Mas eu não vou ter os benefícios no caso de uma aposentadoria. Exatamente. Você não vai ter alguns benefícios. Você perde direito a alguns deles. Mas você com certeza vai ter essa economia aí, dependendo do seu faturamento, você vai deixar de ter que recolher sobre esse valor que você arrecada de fato. Né? Uma economia que às vezes pode chegar a R$ 1.100 por mês. Então, no ano, isso aí já dá R$ 12 mil. Ele pode fazer alguma previdência privada, alguma coisa. Privada, exatamente. Até porque a gente sabe que o INSS, ele tem tido ali uma instabilidade muito grande no que tange aos direitos dos seus contribuintes, né? Porque a legislação ela muda o tempo todo. Então, você às vezes contribuiu uma vida inteira, quando você vai se aposentar, muda a legislação e você não vai ser ali contemplado com o que você demorou uma vida para construir. Não estou dizendo que esse é o melhor cenário, tá? Dependendo do caso do cirurgião dentista, pode até valer a pena fazer o recolhimento dos 20%. Aí você vai falar assim, pô, Matheus, mas 20% sobre o que eu arrecadar e tudo mais é muito dinheiro. Sim, mas pode ser que valha a pena em termos de aposentadoria. É sempre válido você consultar um advogado previdenciarista para que ele faça uma análise das suas contribuições, principalmente se você é um contribuinte mais antigo. Então, faça sempre uma análise. Mas uma situação mais barata, até para quem está começando ali a vida, e assim, para quem está começando hoje, a gente pode pressupor que é uma pessoa mais nova e que vai demorar muito tempo para se aposentar, então você pode analisar por esse aspecto, por esse lado. E a qualquer momento também você pode depois voltar ao regime completo, né, que não é esse regime simplificado. Só que você vai ter que recolher a diferença desse INSS com multa e juros. Tá? Mas é possível, lá na frente, se você quiser voltar, você faz o recolhimento retroativo, enfim, e você pode voltar a ter todos os benefícios. Vê, Matheus, eu já contribuo no INSS há 30 anos. Eu comecei aos 14 anos, tenho 44 hoje em dia, e Sim. pago pelo teto há muitos anos. Então, imagina aí, não sei nem quando é que eu vou me aposentar. Às vezes eu fico até na dúvida quando é que eu vou me aposentar. Já faz 30 anos que eu pago INSS, pago pelo teto, eu acho que há mais de 15 anos eu pago pelo teto. Quanto eu já não joguei para o INSS? Exatamente. Não sei nem quando é que eu vou me aposentar. E quanto tempo eu vou usufruir dessa aposentadoria, né? Exatamente. É isso que tem que ser levado em consideração. É claro que a cada ano a nossa saúde melhora, né? Se bem que até com pandemia agora a gente teve algumas situações onde a saúde ela foi um pouco prejudicada, mas a expectativa de vida ela aumenta. Então, esse cálculo ele tem que ser considerado. Poxa, quanto tempo eu vou receber minha aposentadoria no máximo e quanto tempo eu tenho que contribuir com o teto para chegar a essa aposentadoria, entendeu? Então, essa é a análise que tem que ser feita para que você tome essa decisão. Então, um advogado previdenciarista seria o mais indicado para te ajudar a entender se, de fato, para a sua realidade seria o melhor caminho ou não. Estou precisando fazer Perfeito. isso. Assim, o que força a barra para eu entender o processo é que o Oreste quer que eu acredite que ele tem 44 anos. É isso que Cara, o seguinte, ó, o que eu quero debater um pouquinho agora é o seguinte. Lá nos Estados Unidos, a gente conversou com um dentista na gringa, né? E ele falou muito sobre na faculdade, o business plan, etc. Eles estudam isso lá. E a gente acreditou somente a isso, a concorrência lá ser melhor, o mercado lá ser melhor. Só que agora, tu falando, me chama a atenção um outro fator. Tu acabaste de
eu fiz aqui uma conta rápida de cabeça, me colocar 47% de despesa para o cara, pessoa física. Ele começou o consultório dele com 47% só de imposto. Só de imposto. Só que o que acontece? Tu vai para os Estados Unidos, nos Estados Unidos tu tem um imposto de 30%, se eu não me engano, e ele é imposto único, e ele é imposto que todo mundo paga, ninguém questiona, não há sonegação sobre isso, porque senão vai para a cadeia, não tem blá, 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 entendeu? Então, isso é muito interessante também para a cultura do negócio, para a cultura da tua empresa, porque o que acontece? Se essa educação fosse difundida, a concorrência seria mais leal, porque o meu concorrente ele vai fazer a precificação dele de uma forma correta, porque ele tem que pagar imposto. Sim. Então, a gente, quando fala de sucesso, a gente, quando vai falar sobre evolução da classe, isso também tem que ser analisado, que a sonegação ela estraga a precificação do mercado, o que dificulta muito a estratégia desse dentista crescer. É muito importante a gente entender isso, passar a estudar bem precificação. Eu cheguei a ouvir de pessoas, quando a gente começou a compartilhar conhecimento, compartilhar técnicas, por que vocês estão fazendo isso? Vocês não deveriam fazer isso? Ah, não, o Oreste passa muito conteúdo no Instagram, manda ele parar. Então, isso daí é o seguinte, educação gera conhecimento e faz o mercado evoluir. Claro. Eu amo a odontologia, eu amo as minhas clínicas, eu sonho com o meu negócio se perpetuando com um legado sobre isso. Para isso acontecer, não vai bastar só eu trabalhar, eu estudar muito. O mercado precisa evoluir, o mercado precisa amadurecer. E quanto mais eu ouço sobre o mercado, mais eu sinto esse mercado imaturo. É um mercado onde o nosso ministro da Fazenda fala que é um dos que mais sonega. E aí, como lidar com isso? Esperar colegas que, com 2 anos de empresa, segundo o próprio Sebrae, 70% das clínicas, das empresas falhem no seu 2º ano, cara. Isso aí, para mim, é chocante. Em compensação, tem um outro número que eu não vou me recordar agora exatamente, mas com 5 anos, mais uma porrada de clínica vai falir porque vai vir justamente a cobrança dessa sonegação toda. Então, eu acho que está chegando no ponto do mercado amadurecer, do mercado entender um pouco mais de as assessorias contábeis terem acesso às academias, levarem contadores para conseguir trazer essa maturidade para o mercado. Porque quando a gente fala só do nosso negócio, é uma coisa, mas quando a gente vai analisar o mercado, é complicado tu trabalhar a precificação com o teu concorrente que sonega. Então, ele está se iludindo, mas atrapalhando todo o mercado. Essa conta um dia chega e aí, infelizmente, grandes profissionais já largaram o mercado quando essa conta chega para ele. E, às vezes, tem outros entrando, fazendo errado porque achavam que está certo. De novo, Oreste, a gente chega no caminho que a educação ela que pode trazer essa maturidade. Então, reforçando a pergunta do nosso podcast, dá para ser rico, dentista? Dá. Estuda. Estuda muito. Estuda implantodontia, ortodontia, mas estuda gestão, estuda marketing, estuda contabilidade. Coloca pessoas fortes do teu lado, porque senão vai ser muito mais difícil de tu alcançar teus sonhos e das tuas liberdades. E no próprio perfil de Matheus, Laércio, da contabilidade, ele já posta muito conteúdo, né, de educação. Acho bem legal, né? Com parte de tributação para alinhadores, para tudo isso, né? Eu vejo que o Matheus faz um trabalho bem legal e que pouco contador faz isso, né? Eu não conheço ninguém, só conheço você que faz isso. Isso é uma situação que, assim, nós, contadores, né, a nossa classe contábil, ela também é muito cobrada, tá? Isso dentre os fóruns de contabilidade, quando a gente vai discutir com referências da área, assim como o Dr. Orestes hoje é para a odontologia, o Dr. Laércio também, na nossa classe contábil existem influenciadores contábeis que trazem essa mensagem exatamente para contadores também, de que a participação deles nos negócios dos seus respectivos clientes é essencial
para que haja exatamente esse ponto que o Dr. Laércio mencionou, que é a maturidade, né? A maturidade de saber gerir a empresa como um empresário de fato, e não como alguém que está apostando ali e que vai no escuro e se der certo deu, e se sobrar sobrou o dinheiro e assim vai pagando as contas sem fazer qualquer tipo de provisão em termos de custo de empregado, sem fazer qualquer análise se de fato está pagando o menor imposto possível, sem cobrar muitas das vezes o contador para que faça essa verificação, tá? Porque a nossa legislação, ela é uma legislação muito complexa. Então, essa análise, esse conhecimento, ele está muito mais fácil à disposição do contador, às vezes. Então, claro, é muito importante você estudar sobre esse tema, mas conversa com o seu contador, liga para ele e fala assim, pô, eu preciso falar com você, eu preciso entender como é que está a minha situação, quanto que eu estou pagando de imposto? Eu estou pagando acima de 10%, eu estou na pessoa física, eu estou recolhendo meu INSS? Se eu não estou recolhendo meu INSS, quais são os riscos que eu posso ter com isso? Eu posso, de repente, optar por esse plano simplificado a partir de agora? Então, faça essas perguntas a respeito da sua situação para que o caminho ele seja um pouco menos, quer dizer, injusto, né? Essa situação que o Dr. Laércio mencionou de no longo prazo, né, as clínicas quebrarem, porque essa conta ela acaba chegando, mas imagina essa concorrência desleal durante 5 anos. Quantas empresas não acabaram fechando por conta dessa concorrência desleal em termos de precificação? Então, acabou destruindo uma série de negócios que poderiam ser muito com uma capacidade de crescimento muito interessante, simplesmente porque o nosso mercado ele é imaturo e, enfim, a Receita Federal não agiu de forma correta também em termos de fiscalização, porque se isso existe, se existe uma precificação muito mais baixa porque desconsidera o imposto, a Receita Federal deveria interferir. Se você tem conhecimento dessa informação, denuncia, faça denúncias à Receita Federal para que essa situação seja verificada, entendeu? A gente, no mercado contábil, a gente tem essa concorrência também, às vezes, com alguns tipos de contabilidade que oferecem um preço muito abaixo do que o que às vezes a gente cobra. Só que assim, eu entendo que o serviço que eu ofereço é totalmente diferente do serviço que essas empresas oferecem. Não é por uma questão simplesmente de imposto que é desconsiderado na conta ou alguns custos que são omitidos, mas porque o nosso serviço é diferente do deles. Então, vocês têm que ter a mesma mentalidade, entendeu? Se, na verdade, você tem um concorrente que oferece o mesmo serviço que você, com uma estrutura semelhante e que, na verdade, ele está oferecendo um custo muito mais baixo que o seu, de duas uma. Ou você não fez uma análise correta ali do que você está oferecendo para o seu parceiro, se você pode reduzir esse custo com seus fornecedores, se o seu imposto está mais caro, de fato, pode ser uma opção, ou então está havendo uma sonegação, entendeu? Da outra parte, ela está desconsiderando esse imposto, que pode chegar, como você disse ali, a 47,5%, na verdade não é tudo imposto, né? São encargos, mas, enfim, que acabam fazendo com que você saia da linha de competição. Então, isso tem que ser muito bem acompanhado pelo gestor. O CEO ele tem que estar ali a par de todas as situações, não só, claro, como você disse, do interno, né, da operação da clínica, mas também ao mercado, ao que eles estão fazendo, quanto que eles estão cobrando, o que pode ser reduzido para que você ganhe competitividade. E a gente conversa muito com o dentista, Matheus. A gente tem um produto chamado Selo Multiorto, que a gente ajuda na gestão, no dia a dia do negócio do cara, na estratégia, tentando equilibrar os pratos, aí, administrador, empreendedor e técnico, né? E aí o que acontece? A gente observa que eles pagam muito errado ao profissional, alguns concorrentes também, porque você vê, se você faz um determinado procedimento, que inclusive você falou isso ontem, desse procedimento o cara repassa 50% para o dentista, alguma coisa está errada, porque ele tem o custo do implante, o custo da prótese, tem o custo com o imposto, tem o custo do cartão de crédito, tem o custo com tudo isso, então a conta está errada, o cara não está fazendo como deve ser feito realmente. E a gente observa muito isso no dia a dia. Então, muitas vezes eles fazem isso e terminam omitindo muito disso da receita, né? Por conta de uma precificação errada, né? Exatamente. Orestes, uma das coisas que mais me aflige, a gente tem aqui, Matheus, uma audiência que ela é de muitos recém-formados, alguns até acadêmicos, mas também tem uma audiência de empresários. Então, agora, assim, eu vou falar um pouco como recém-formado. Eu já fui recém-formado, e o que mais me
me afligia ali, e que hoje eu fico olhando para o recém-formado e me entristece, é que ele não tem essa maturidade, esse entendimento, e a gente gera soluções, como eu falei ainda há pouco, para que ele tenha uma solução de negócio melhor. O selo é um exemplo, os nossos conteúdos, nossas mentorias é um exemplo disso. A gente vai acompanhando, dá dicas para o cara evoluir. Só que o problema, às vezes, não está aí. O problema está no mercado desleal, e a gente acaba tirando o cara de um atendimento do nível que ele gostaria de trabalhar, que ele se identifica, joga ele para uma odontologia de alta performance que ele nem se identifica, mas que ele vai fazer porque é o que está dando lucro para ele, entendeu? Eu não me esqueço disso, eu escutei de um colega que comprou uma clínica, que ele ia comprar a clínica porque a odontologia era muito bom, porque dava uma margem de quase 70%, 75% de lucro. Eu falei, cara, que odontologia esse cara está vivendo, meu amigo? Então, tu acabaste de colocar já 47% de encargos para uma pessoa física. Que odontologia ele está vivendo? Como ele vai precificar isso? Ele acha que está ficando com 70%. Até ele descobrir que não está, ele já gerou uma cultura no paciente dele que vai ser difícil de reverter. Sim. Ele já gerou no mercado um pânico que vai ser difícil de reverter. Por que ele pensa nisso, Laércio? Porque ele vê, o custo clareamento é R$50. Eu vou cobrar ali 6 do paciente. Putz, botei R$550 no bolso. É essa conta que ele faz. E aí é por isso que ele quebra, entendeu? Por isso que ele quebra. Que ele não consegue colocar o custo básico dos instrumentais que ele tem que renovar, da equipe dele, do aluguel. E aí, quando chega a conta, ele fica que tudo é um absurdo, a odontologia não presta, vou fazer medicina. Não faz sentido. A odontologia é linda, cara. A odontologia é linda e ela é lucrativa. Só que ela ser lucrativa não significa que ela é muito lucrativa. Ela é lucrativa. Quando eu entendi um pouco mais de negócios, que eu comecei a ver que tem empresas, e grandes empresas, que a lucratividade está em 5%, 7%, falei, opa, odontologia que está de 20% a 30%, tá legal. Eu preciso entender sobre o meu negócio, pensar sobre como escalar esse meu negócio, que aí eu vou ter o sucesso financeiro, que é o que eu espero. Então, esse processo de maturidade, ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele está me causando aqui pensamentos. Cara, tem muita gente, eu tenho amigos que tecnicamente são excelentes, mas simplesmente eles não evoluem na carreira. E não tem nada a ver com técnica, nada a ver com odontologia. Tem a ver com contabilidade, com empreendedorismo, com análise de números. Então, assim, é muito importante. Matheus, passa o teu Instagram aí, é muito importante o dentista acompanhar esse conteúdo, conversar, fazer network, porque a odontologia é linda e ela tem tudo para crescer. Basta nós entendermos que nós precisamos buscar conhecimento. Exatamente. Assim, o nosso Instagram é Sampali Contabilidade, tudo junto. Mas, assim, aproveitando que você tocou até nesse ponto, que foi muito legal, às vezes ele desiste da profissão porque ele não capacitou a empresa dele ou o consultório dele a entregar os resultados de forma organizada. A gente tem a mesma situação no lado dos médicos, no lado dos psicólogos, no lado dos fisioterapeutas. E assim, a gente tem experiência com esse tipo de cliente vindo até nós com os mesmos problemas, com as mesmas problemáticas. E às vezes a forma de gerir é a mesma também. Então, o problema não está na profissão, que tem uma margem de lucro muito interessante, de 20% a 30%. Isso, para o cirurgião dentista que está iniciando, às vezes vai até soar como, poxa, 20%, 30%. Então, se eu faturar, por exemplo, R$10 mil, que seria um salário que eu gostaria de ganhar, eu vou ficar só com 2 para mim? No começo você não vai ficar nem com nada, porque é interessante que você construa um caixa até que você tenha possibilidade depois de pegar dinheiro para você. Mas, assim, o nome do jogo é a constância de aprendizado, de querer melhorar todos os processos a todo instante.
tanto na parte contábil, quanto na parte de gestão, quanto na parte de marketing, quanto na parte de vendas. Vendas tem que ser único e exclusivamente o seu objetivo de melhora o tempo todo. Enfim, então, assim, você tem que planejar toda essa situação para que o seu negócio ele aconteça, entendeu? Não adianta você achar que você vai começar, não, agora eu já fiz a faculdade, eu vou iniciar, ou então eu estou começando aqui, estou pegando os pacientes, estou pegando tratamentos de ticket médio alto e tudo mais. Não adianta você ganhar R$5.000, R$7.000, R$30.000 num tratamento que você vai ter 29 de despesa e ainda vai ter que pagar imposto, entendeu? Então, assim, o nome do jogo é analisar o tempo todo o que tem que ser melhorado. É isso, entendeu? Você não se contentar com o que você tem. Falou um nome interessante, planejamento. Essa semana eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas de um cara que montou uma franquia recentemente. E o que aconteceu? Ele me disse, Orestes, acabou meu capital de giro. Aí eu digo, o que é que eu faço agora? Não foi lá, até comentei com o Laércio, o que é que eu faço agora? E aí você vai começar a analisar, muitas vezes não teve o quê? Um planejamento, ele não teve o suporte. Começou com um investimento muito baixo de marketing, não vai suportar o negócio, não vai gerar caixa para manter o negócio. Mas o que foi que houve? Falta de planejamento, que é o que as pessoas não têm. As pessoas não se planejam, o dentista não se planeja. Vai viver no dia a dia, monta uma puta de uma estrutura na clínica, fica pagando muita prestação e esquece que ele precisa reinvestir uma parte do faturamento para poder trazer mais paciente. No nosso DRE, a gente coloca 10% para reinvestir no faturamento para o negócio continuar andando. Tem que reinvestir, tem que fazer isso, porque não é só você achar que o faturamento, que o que você ganhou é lucro, não. Se você não reinvestir, não está sempre alimentando a máquina, está sempre jogando tração, o negócio vai acabar. Um dia ele vai acabar. Teus amigos vão acabar, teus primos vão acabar, teus parentes vão acabar, que vão tratar o dedo contigo. Tu tem que ir atrás de mais pessoas, né? Então, o que falta muito é planejamento, realmente. E tu falou bem aí, Matheus. Exatamente. Esse é o nome do jogo. E uma coisa... Perfeito. E uma coisa que eu noto muito é que agora o cara tá num buraco que só de ler a pergunta dele no Stories já me causou aflição, entendeu? Porque agora acabou o capital do cara. E ele tem um elefante branco, ele tem uma estrutura, ele tem um sonho na mão dele. Muitas vezes ele vendeu um carro para abrir a clínica, vendeu uma casa para abrir a clínica. E agora, assim, ele vai precisar fazer um empréstimo, ele tem crédito. Ele vai precisar tirar dinheiro de algum lugar. Da onde ele vai tirar? Ele não pode parar o projeto dele. Cara, isso aperta o meu coração. E assim, vou pedir licença para vocês para dizer, eu sou muito grato a Deus pela esposa que eu tenho. Porque no momento que a gente começou o nosso negócio, 90%, o Orestes falou que 10% para reinvestir. A gente reinvestia 90%, 95%. Eu reinvesti também isso também. Eu oriento 10 agora, mas no início eu reinvestia tudo praticamente. Eu não tinha filho, não era casado, não tinha nada. O que eu ganhava, eu pagava minha gasolina, pagava uma cervejinha final de semana e o resto era da clínica. Pois é. Mas no meu caso, eu comecei já a investir casado e com filho. Eu não tinha casado, era casado, eu disparei. E assim, eu passei a tirar mais da empresa quando eu cheguei em 4 clínicas lucrativas. Quando as 4 clínicas estavam lucrando, a gente começou vamos começar a tirar. A gente só reinvestia. E quando a gente começava, eu sentava, a gente fazia aquela reunião de negócios, mas em casa, sabe, a gente vai começar a aumentar a retirada, vamos decidir, olha, mas tem uma clínica ali para vender. Aí ela falava, lá vai, tu vai... Bora comprar só mais uma. E aí eu conversei com o Orestes disse que vale a pena. E lá ia comprar mais uma. Olha, recebi uma proposta, bora abrir só mais uma. E assim a gente já abriu 8 clínicas, já vendeu 2, faliu 2 e agora tem 4, entendeu? Então, tem uma frase... É fantástico isso, é fantástico o poder do reinvestimento, é fantástico o poder do planejamento. E o planejamento ele sempre vai estar associado à contabilidade. Não tem como tu olhar para trás sem olhar a contabilidade. Exatamente. Essa é uma dor que eu tenho
mas a solução eu sempre encontro lá. E tem um outro detalhe, já vou te deixar falar, Matheus. Claro, claro. Mas que é o seguinte, se tu quer capital investidor, hoje, pessoas chegam comigo e falam assim, como eu faço para investir no teu negócio? E aí, o que essas pessoas querem? O que elas vão te pedir para investir no teu negócio? Cadê a tua contabilidade? Cadê teu balanço? Se tu vai fazer um investimento, grande, estou comprando o ponto de uma das minhas clínicas. Qual é a primeira pergunta que vão fazer? O imposto de renda do ano passado. Então, cadê a tua contabilidade? Vai chegar no banco de 6 em 6 meses, o teu gerente vai te ligar e dizer, doutor, tem como enviar o faturamento dos últimos 6 meses? Então, se tu não tiver contabilidade, tu não vai ter tração, como o Oreste falou, tu não vai ter capital de investimento, tu não vai ter crédito no banco, tu não vai ter força para crescer. Se tu queres crescer, tu precisa ter uma contabilidade organizada, um DRE organizado, um financeiro organizado para te ter força para crescer. É aquela brincadeira que eu... dentista não te garante um crescimento, um sucesso. Falei muito, desculpa aí. Não, foi maravilhoso. Tem uma frase que, assim, que é muito legal e que toca exatamente nesse ponto que você colocou também. Que é o seguinte, o seu negócio ele tem que ser rico antes de você ficar rico. Entendeu? Então, assim, você reinvestiu para que o seu negócio ele tivesse lucratividade capaz de sustentar o seu lucro. Depois que você iria distribuir para que você tivesse os seus gastos pessoais. Então, assim, claro, existem situações e situações. O Dr. Laércio fez um esforço e esse esforço hoje é recompensado. Se você tiver condições, claro, de fazer essa situação acontecer, de reinvestir a maior parte do que você ganha de início, faz uma retirada menor, segura a onda, troca de carro daqui a 1, 2, 3 anos, porque com certeza vai ser uma situação que vai te dar uma segurança a longo prazo muito maior. Então, assim, o negócio ele tem que ser muito mais rico que você. Você escuta de grandes empresários, você tem que ter uma empresa rica com sócios pobres, né? Exatamente. Falou aí. E o que a gente vê na maior parte da odontologia é a empresa pobre e o sócio rico, né? E o sócio rico. E até para você conseguir empréstimo para crescer, como o Laís falou, tem que ter boleto, tem que pegar dinheiro emprestado, tem que fazer tudo isso. Se tu não tem uma contabilidade alinhada, tu não vai conseguir nada. Quando exatamente. Eu brinco, o homem, para deixar de ser menino e virar um homem, tem que ter uma loura para balançar os ativos e um boleto para balançar os ativos. Pronto, aí você vai começar a crescer. Mas o cara tem nem crédito para ter boleto, aí não cresce. Pois é. Perfeito. Exatamente. Um amigo, quando eu ainda era acadêmico, eu sentei com ele e ele me dava várias dicas. Ele é um grande empresário no Pará. Ele é dono de dental. E ele falou para mim uma coisa que eu saí de lá sem entender nada. Eu fiquei pensando, o que esse cara está falando? E eu fui entender quase 10 anos depois. Ele falou assim, olha, Lécio, tu vai ficar muito rico, mas tu primeiro precisa aprender a dever. Eu falei, o que esse cara está falando? Não faz sentido nenhum. Rico não tem dívida. 10 anos depois, eu fui entender a força da atração e fui entender o que ele estava falando. Então, é fantástico esses conhecimentos que a gente vai adquirindo no meio do caminho e para a gente ter esse processo de evolução. E o boleto da atração, Lécio, o boleto da atração. Eu sempre fiz na minha vida. Boletinho é bom, o cara faz um chicotinho ali das costas da pessoa. Perfeito. Uma coisa que eu noto muito também, Matheus, não sei se tu quer falar um pouco sobre isso, mas as empresas, as clínicas odontológicas, quando elas contratam a gente para mentoria, o selo, a gente vai abrir o DRE, a primeira coisa, em 90% das clínicas está lá. Escola das crianças, parcela do carro, contas pessoais dentro do DRE da empresa. Exatamente. Quer falar um pouquinho sobre isso? A separação entre o que é empresa e o que é dos sócios é fundamental para que você conheça os números do seu negócio. Assim, a gente costuma, até de uma forma bem lúdica, quando um parceiro vai abrir uma empresa com a gente fala o seguinte, olha, você é sócio pessoa física, agora você está criando uma nova pessoa. Essa nova pessoa não vai pagar as contas
da sua pessoa física, porque ela é uma outra pessoa, entendeu? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que investir para que essa nova pessoa ela comece a caminhar com as próprias pernas, para que ela comece a ter as próprias receitas e as próprias despesas. Então, o pensamento tem que ser esse. Existe você sócio, que é uma pessoa, e existe a sua empresa, que é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica ela vai caminhar com as próprias pernas e vai te remunerar pelo que você teve ali de participação, pelos resultados que a empresa teve, com um salário também, que é interessante que você tenha um salário da sua empresa, para que você, claro, tenha o pagamento das suas contas, mas é fundamental. Isso, inclusive, pode trazer problemas para a Receita Federal, porque a gente observa, às vezes, muitos sócios fazendo o seguinte: eu tenho que pagar o cartão de crédito, aí eu vou pagar o cartão de crédito na conta da empresa, e o cartão de crédito é um cartão de crédito meu, que eu estou pagando as minhas contas pessoais. Aí o sócio, às vezes, transfere dinheiro para a conta da empresa para pagar na conta da empresa, porque lá já tem um saldozinho, alguma coisa assim. Aí a Receita Federal depois analisa a movimentação da sua empresa e vê várias transferências sendo feitas, várias entradas de dinheiro que, inclusive, são utilizadas para pagamento das despesas da empresa. Você pode ser tributado sobre esses valores. Então, assim, é um risco ainda maior, porque está entrando dinheiro na conta da empresa de forma desordenada, sem qualquer tipo de justificativa. Perfeito. Perfeito. Quanto à parte que envolve a maturidade em termos de impostos, isso é até um ponto que eu também quero deixar assim, muito, muito claro para todos os cirurgiões dentistas que nos assistem. O caminho natural seria iniciar como pessoa física até o ponto de você atingir um lucro líquido de 4, 5 mil reais por mês. Tá? Ou seja, você está começando a sobrar, depois que você paga todas as despesas, 4, 5 mil mês. Aí já é o momento de você começar a pensar na pessoa jurídica. Sempre, claro, analisando o percentual de imposto que você está pagando no imposto de renda lá. Abriu sua primeira pessoa jurídica. Vai querer fazer a contratação de uma colaboradora. Maravilha. O Simples Nacional é o melhor caminho. Vamos começar pelo Simples até que você comece a pagar acima ali de 10, 12, 13% de imposto. Quando você chegar nesse nível, já chama o seu contador, começa a falar para ele: olha, eu quero de repente analisar, fazer um planejamento tributário para migrar para o lucro presumido, que seria o próximo estágio depois do Simples Nacional. O lucro presumido, você vai manter ali nele até o momento em que você atingir o teto do lucro presumido, que eu desejo a todos os cirurgiões dentistas, né? Então, assim, a gente, claro, vai fazer análise, vai fazer estudos, de repente, se seria o caso de bolar alguma engenharia tributária, mas o teto do lucro presumido é um teto muito interessante para que você tenha como objetivo teto de 78 milhões por ano, tá? Então, assim, um razoável, objetivo, né, Matheus? que a gente Razoável, tem que ter aqui para a gente Esse ano a gente bate, Oreste? Assim, tá chegando perto, mas próximo ano a gente tá mudando, eu acho. Senão, a meta desse ano é essa. Então, assim, o objetivo tem que ser sempre alcançar essa escala. Começa como pessoa física, aprende a jogar o jogo, reduz despesa o tempo todo, atingiu o lucro líquido de 4, 5 mil, começou a fazer as primeiras contratações de colaborador, vamos mantendo o Simples Nacional até que você comece a pagar 12, 13, 14% de imposto. Quando você começar nessa faixa, já começa a pensar no lucro presumido até você chegar na situação de rico completo, que são os 78 milhões do lucro presumido. Aí tá bom, aí chegou na conta do homem. Exatamente. Aí foi bom demais a conversa, Matheus, conversa boa. Eu acho que agregou demais, ajudou muita gente a isso. Só essa dica do INSS aí, eu acho que, pelo menos para o dentista se alertar que ele precisa pagar o INSS. Exatamente. E se alertando, ele já pode pagar um valor menor. Eu acho que já muito válido. Muito já legal. Resolve parte das preocupações. Muitos insights, muitas ideias. Se você, dentista, empresário, ver o tanto de conteúdo que a gente está debatendo nesse podcast, cara, anota. Tem muito insight legal. Pode não ser a tua realidade hoje, mas vai ser. A gente precisa amadurecer como empresário, amadurecer como dentista, para a gente chegar ao nosso sucesso, às nossas liberdades, que é o que a gente tanto sonha. A tua família merece isso, você merece isso. Então, corre atrás, cara, foca. E precisar de mais dicas, vai lá no Instagram, Sampaoli Contabilidade, vem aqui no nosso direct, conversa com a gente. Dr. Laércio Lima, Oreste Maciel, cara, bora conversar. Nosso objetivo é que esse mercado evolua, que esse mercado cresça,
porque o mercado crescendo, nós crescemos também. Beleza? Matheus, muito obrigado, cara. Foi um prazer conversar contigo, foi um prazer te conhecer. Doutor. E bora continuar conversando aí, que foi muito conhecimento. Vamos juntos. Valeu? Vamos embora, Matheus. Abração. Tchau, tchau. Abraço, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.